Boa tarde a todos. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do Conselho de Recursos Tributários do Estado de Ceará e amparado pela portaria de número 140/2021, que regulamenta a realização de sessões de julgamentos não presencial por meio de videoconferência, eu, Antônia Helena Teixeira Gomes, presidente dessa Câmara de Julgamento, declaro aberta a primeira sessão ordinária virtual realizada por meio de videoconferência da terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado de Ceará, em Fortaleza, 14 de fevereiro de 2022. Presentes os conselheiros que compõem essa Câmara: Dr. Diego de Andrade Trindade, Dr. José Augusto Teixeira, Dr. José Hernani Santos, Doutora Lúcia de Fátima Dantas Muniz, Dr. Micael Pinheiro de Oliveira e Dr. Paulo Sérgio Teixeira Salles. Presentes ainda o Procurador do Estado, Dr. André Gustavo Carreiro. Presente aqui também o advogado da empresa Empreendimentos Pague Menos, Dr. Alex Cone Nogueira, que fará sustentação oral no momento oportuno. Agradecendo aqui a participação da secretária da segunda Câmara de Julgamento, a Silvana, que estará como colaboradora hoje. Também participando dessa sessão como ouvinte, a doutora Caroline Brito, conselheira titular dessa Câmara. Secretaria dos Trabalhos, a secretária Vládia Maria Alencar de Oliveira Alencar, a quem eu passo a palavra para a apresentação das resoluções referentes às sessões ocorridas no mês de dezembro, que foram encaminhadas para os senhores para aprovação no dia de hoje. Então, eu passo a palavra aqui para a secretária Vládia, para que ela faça a leitura das resoluções para aprovação. Senhora presidente, senhor procurador do Estado do Ceará, senhores e senhoras conselheiras desta terceira Câmara. Eu venho ler aqui as resoluções para aprovação, primeiramente do conselheiro Felipe Augusto Araújo Muniz. Tem um despacho para perícia de número 1/2830 de 2016, da empresa TNL PCS SA. Mais um despacho para perícia do processo de número 1/5533 de 2018 da Imifarma Produtos Farmacêuticos. Tem o processo de número 1/3756 de 2011 da Telemar Norte Leste SA. Processo de número 1/0479. Só um minutinho, que aqui passa muito avião. Eu estou em casa. Processo de número 1/0479 de 2018, da empresa Carla Ibiapina, Comércio e Serviços de Vestuário. Processo de número 1/1175 de 2018, da Vicunha Têxtil SA. Processo de número 1/3787 de 2018, da empresa Pátio Cariri Empreendimentos Imobiliários. Processo de número 1/3961 de 2018, da empresa ANS Bar. Processo de número 1/4059 de 2019, da empresa GVS Esporte Nordeste Indústria e Comércio. Processo de número 1/4068 de 2019, também da GVS Esporte Nordeste Indústria e Comércio. Processo de número 1/1505 de 2019, da empresa Denise Roque Pires. E um processo de restituição de número 2/0022 de 2019, da empresa STK Sistemas do Brasil. Esses processos foram do conselheiro relator Felipe Augusto Araújo Muniz. Então, agora eu passo a ler a relação dos processos do conselheiro Micael Pinheiro de Oliveira. Primeiramente, um despacho para perícia de número 1/5022 de 2018, da empresa Posto Irmãos Leitão. Em seguida, o processo de número 1/0358 de 2016, da empresa Aeres Indústria e Comércio de Equipamentos. Processo de número 1/2018 de 2007,
da empresa Francisco Rodrigo Lima de Souza. Processo de número 1/1865 de 2019, da Companhia Brasileira de Distribuição. Processo de número 1/4248 de 2017, da empresa Super Rede Distribuidora, Importação e Exportação. Processo de número 1/1390 de 2018, da Ouro Fértil. Processo número 1/6312 de 2018, da empresa Vulcabras, distribuidora de artigos esportivos. Processo de número 1/3669 de 2019, da empresa RN Comércio Varejista. Processo de número 1/0603 de 2020, da empresa Esmaltec S.A. E, por fim, o processo de número 1/0651 de 2020, da empresa Thales Comercial Limitada. Pronto, senhora presidente, são esses os processos para aprovação. Ok, obrigada, secretária. Todos esses processos foram encaminhados para os conselheiros via WebDrive. Se não tiverem nenhuma objeção, podemos dar por aprovados todas elas. São resoluções, são processos que foram julgados durante o mês de dezembro e estão hoje aqui em pauta para aprovação, ok? Então, considerando-se aprovados, vamos então à ordem do dia. Temos como primeiro processo para julgamento o processo recurso de número 5228/2018, referente ao auto de infração 2018-11.840, que tem como recorrente a empresa Posto Irmãos Leitão Limitada, conselheiro relator, doutor José Augusto Teixeira, julgamento singular aqui pela procedência da autuação e indicação aqui, sugestão da assessoria processual tributária também de procedência da autuação. Passo a palavra para o conselheiro relator, doutor Augusto, para o relato do processo. Doutor André, gostaria de falar alguma coisa antes? Presidente, questão de ordem, tendo em vista que o representante da empresa Pague Menos está presente, já foi adiantado que ele vai fazer sustentação oral no reexame necessário, não seria o caso a gente inverter a pauta até para prestigiar o colega advogado, não? Sim, doutor André, muito bem lembrado, muito obrigada. Eu realmente não tinha nem atentado, realmente, até falei na abertura que o doutor Cone estava aqui para fazer a sustentação, por mim, sem nenhum problema aí, podemos inverter aí a pauta e começar pelo processo da Empreendimentos Pague Menos. Obrigada. Então, processo de recurso 6361/2018, auto de infração 2018-15.287, recorrente Empreendimentos Pague Menos S.A., recorrido à cela de julgamento aqui, recorrente também à cela de julgamento, que é um reexame necessário, né, parcial, procedência, e como conselheiro relator, doutor Hernani Santos, indicação aqui de parcial procedência pelo julgador singular, doutor Nilson Freitas, e assessoria processual tributária, com indicação aqui, sugestão de parcial procedência. Então, passo a palavra para o conselheiro relator, doutor José Hernani, para fazer o relato do auto de infração. Então, boa tarde, senhora presidente, boa tarde, senhor procurador do Estado, boa tarde, senhores conselheiros. Vou iniciar, já sendo o primeiro, eu sendo um novato, né, debutante aqui no conselho, eu espero a paciência dos senhores. Devo dizer que eu estou aqui com os autos físicos e não tem recurso da empresa, né? Eu estou vendo a decisão que julgou parcial procedente, aplicou a multa, reexame necessário. Depois disso tem o parecer da assessoria e nada mais, presidente. Só, doutor Hernani, aqui, porque assim, na verdade, teve uma parcial procedência aí do julgador e que remeteu parte desse julgamento aí, da sua decisão para reexame, e a empresa, na sexta-feira à tarde, ela entrou com um pedido de sustentação oral para fazer essa sustentação e sessão aqui. Então, a gente acatou o pedido da parte, por isso ela está
participando aqui desse julgamento agora, sim, ok? eu pedi. Tem, lá em 5 de março já tinha o pedido da sustentação oral. Eu estou dizendo que não tem, eu não vi recurso da... Tem recurso não mesmo, Só a parte do reexame. Quando volta o reexame, Hernani, volta a matéria toda. Então, Perfeito. Então, eu só não estava entendendo isso aí. Mas então vamos lá, senhores. Relatório do processo número 6361 de 2018, auto de infração 2018 15287, dígito 5, recorrente, né? Recorrido, então, célula de julgamento da primeira instância, recorrente recorrido, então, Empreendimentos Pague Menos SA. Conforme se extrai do relato da infração, o contribuinte for autuado por infringir o artigo 276, letra G, inciso 1, do decreto 24.569/97, onde está relatado o auto de infração, está dito que é o seguinte: deixar a infração, né? Deixar de escriturar no livro fiscal próprio, inclusive na modalidade eletrônica, documento fiscal relativo à operação de entradas de mercadorias. Constatamos que a empresa acima qualificada deixou de escriturar nas EFD, período de janeiro de 2014 a dezembro de 2015, notas fiscais de entrada destinadas no valor de R$ 35.622.024,55, conforme atestam informações complementares e anexos. Pois bem, nas informações complementares, o senhor auditor informa que, através do termo de início de fiscalização número 2018-03572, ele solicitou à empresa, além da documentação fiscal, arquivos eletrônicos no formato EFD, caso não tivessem sido transmitidas a Cefaz, e planilhas de memória de cálculo do ICMS-ST do período fiscalizado. Ele informa ainda que solicitou ao laboratório fiscal os dados da pré-auditoria. Então, na posse da base fornecida pelo laboratório fiscal, foram feitos cruzamentos de dados, ocasião em que constatou que a empresa deixou de informar na FD do período fiscalizado nota fiscal de entrada no valor de R$ 35.622.024,55, pelo que ele aplicou a penalidade do artigo 123, item 3, letra G, da Lei 12.670/96, com alteração da Lei 16.258/2017, resultando em multa no valor de R$ 3.562.202,46. Ele juntou cópias do mandado de ação fiscal, termos de início e de conclusão da fiscalização, telas do cadastro do contribuinte e de sua diretoria, protocolo de entrega de documentos e CD com a relação das notas fiscais ausentes na escrituração da empresa. Folhas 21, o contribuinte apresenta impugnação em que começa impugnando pela nulidade, para o que apresenta quatro preliminares. A primeira é que a divergência apurada no confronto entre sistemas da Cefaz indica um mero indício de irregularidade. Então, nesse ponto, ele diz que algumas notas fiscais existentes na base de dados da Cefaz não se encontraram registradas. Aliás, que o fato de algumas notas fiscais existentes na base de dados da Cefaz não se encontrarem registradas na FD da empresa representa, no máximo, mero indício de ilicitude, não necessariamente a prática de ato ilícito. Diz que, por não ter o agente fiscal esgotado os meios de prova à sua disposição, o ato infracional imputado ao contribuinte é fundado em mera presunção, o que é vedado no direito pátrio. Conclui esse ponto da divergência, é um mero indício de irregularidade, aduzindo que, caso o auditor tivesse agido com maior prudência, indicando ao contribuinte, por ocasião da lavratura do termo de intimação, os dados referentes às notas apontadas pelo confronto de sistema, certamente o auto não teria sido lançado. A segunda preliminar é que houve falta de observância do devido processo legal, ou seja, deveria ter havido a intimação prévia exigido segundo o artigo 158, parágrafo 4º do regulamento do ICMS. Informa, né, que esse artigo 158, parágrafo 4,
tratando da obrigatoriedade do selo de trânsito, estabelece o procedimento que deve obrigatoriamente ser observado pela fiscalização, visando oportunizar que o contribuinte comprove a efetivação das operações nas quais é exigível o cumprimento da obrigação. Que o preceito da norma mencionada, embora se refira à selagem de notas fiscais em operações de saída, deve, por analogia, ser aplicado ao presente caso, que trata de notas fiscais de entrada, pois o conteúdo jurídico é semelhante, né? Já que visa garantir a regularidade e rigidez das operações. Assim, como o auditor não indicou previamente ao contribuinte quais notas fiscais estavam sob suspeita, de se referirem a operações efetivamente realizadas e não escrituradas, conclui que aquele não cumpriu o que exige o artigo 158, parágrafo 4º, devendo ser declarada nula por esse motivo. A terceira preliminar, que as notas fiscais objeto da autuação foram objeto de outro auto de infração, caracterizando assim o bis in idem. De forma que a relação de 171 notas fiscais que foram juntadas à impugnação, elas são objeto de outro auto de infração em julgamento. Que as 171 notas fiscais que compõem o outro auto de infração também estão incluídas neste processo, né? O elemento motivador do outro auto de infração, onde estão essas notas, é a ausência de selagem. Então, fundamentando o seu argumento da ocorrência do bis in idem, transcreve diversas resoluções da primeira Câmara Contencioso em que processos restaram extintos em virtude do reconhecimento do bis in idem. E a quarta preliminar, a aplicação da multa com caráter retroativo. Ele aponta no fundamento do pedido que a multa aplicada à suposta infração, a suposta conduta infracional objeto desse processo, ou seja, a do artigo 123, inciso 3, alínea G, somente aplicável para os fatos ocorridos após a entrada em vigor da legislação que a inseriu no sistema normativo. Então, conclui que, como a Lei 16.258 de 2017 somente entrou em vigor 9 de junho de 2017, ela não pode ser aplicada nesse caso, uma vez que o objeto desta autuação refere-se a fatos geradores do período que vai de janeiro de 2014 a dezembro de 2015. Então, como a lei tributária somente pode retroagir para beneficiar, que não ocorre nesse caso, segundo o contribuinte, está consubstanciada a nulidade da autuação. Essas são as preliminares. Então, o contribuinte agora passo a relatar o mérito. Ele alega a não exigibilidade de escrituração, uma vez que as notas fiscais indicadas como não escrituradas pela fiscalização estão classificadas em 3 situações. Quais são essas 3 situações que o contribuinte diz? Representam operações canceladas pelos próprios emitentes, outras não possuem qualquer registro de ingresso no estado do Ceará, e outras não representam operações reconhecidas pelo contribuinte. Na petição de defesa, ele apresenta, o corpo da petição, né, apresenta 2 exemplos de notas fiscais canceladas pelos emitentes e 2 de notas fiscais que não ingressaram no estado do Ceará, conforme extrato retirado do sistema da Receita Federal, acrescentando que muitos outros exemplos de notas fiscais nas mesmas situações estão listadas no CD que ele juntou à impugnação. Diz ainda que há vários documentos fiscais apontados pela autoridade fiscal como não escriturados, os quais se referem a operações cuja realização não é reconhecida pelo contribuinte. E diz ainda, no mérito, que, em virtude de as mesmas notas, objeto desta autuação, também constarem no auto de infração número 2018-152930, que trata da ausência de selagem, este auto de infração deverá ser declarado extinto por conter lançamentos que podem ser interpretados como bis in idem. Reforça ainda a alegação de mérito, o entendimento de que a multa que fora combinada na autuação representa retroatividade indevida, os argumentos das preliminares, né? Devendo ocorrer a declaração de nulidade do auto de infração. Todavia, se não for esse entendimento do julgador, ele advoga a revisão da autuação para aplicar ao caso a multa mais específica, a do artigo 123, 8L da Lei 12.670. Acrescenta que, se não for esse o entendimento do julgador, que pelo menos em relação às operações sem conteúdo tributário,
aplique a minorante prevista no artigo 126 da Lei 12.670, a redação da Lei 16.258 de 2017. Ele finaliza a impugnação reiterando os pedidos de nulidade, conforme as razões apontadas em sede preliminar, ou extinção por apresentar prática do bis in idem. Caso ultrapassadas as preliminares, pede a improcedência do auto de infração face à fragilidade da metodologia aplicada para a realização e apuração do lançamento. Alternativamente ao requerimento da improcedência, que seja determinada a realização de perícia para a correta definição da amplitude das falhas apontadas, excluindo-se da autuação as operações que se encaixem nas hipóteses de notas fiscais canceladas pelos próprios emitentes, notas fiscais sem registro de ingresso no estado do Ceará e notas fiscais que não representam operações reconhecidas pelo contribuinte. Ainda alternativamente, na hipótese de ser mantido no todo ou em parte o auto de infração, que seja recapitulada a multa para a prevista no artigo 123, 8L da Lei 12.670. E ainda, alternativamente, na hipótese de ser mantida no todo ou em parte a autuação, que seja recapitulada a multa aplicada de modo que seja utilizada para operações sem conteúdo tributário, a prevista no artigo 126 da Lei 12.670. Na primeira instância, o julgador afastou as preliminares de nulidade, entendendo que houve efetiva omissão de informações das notas fiscais de entrada no livro de registro de entradas de escrituração fiscal digital. Isso não é um mero indício de irregularidade. No que tange à analogia, o julgador singular entendeu pela não aplicação desse princípio, uma vez que este só é usado ou invocado quando houver ausência de disposição expressa, conforme o artigo 108 do CTN, não sendo esse o presente caso. No mérito, julgou a autuação parcialmente procedente, reenquadrando a penalidade aplicada pelo auditor fiscal, com escopo no artigo, o auditor fiscal, né, aplicou a penalidade do artigo 123, 3G, e o julgador singular alterou, reenquadrou para a penalidade do artigo 123, 8L, que consiste em 2% sobre a base de cálculo da autuação, estabelecendo então a multa de R$ 712.440,49. Por força do reexame necessário, os autos subirão à segunda instância. O parecer da célula de assessoria processual tributária é pela parcial procedência, divergindo, entretanto, do entendimento expresso na decisão recorrida. O parecerista recomenda a subdivisão das sanções a serem adotadas conforme as operações praticadas de incidentes ou não incidente tributo. Assim, segundo o parecerista, a penalidade do artigo 123, 3G, a Lei 12.670, deve ser aplicada sobre o montante de R$ 25.778.039,62, resultando em multa de R$ 2.085.112,64, e a penalidade do artigo 126, da Lei 12.670, 96, sobre o valor de R$ 9.704.112,82, gerando multa de R$ 970.412,28. Na forma como sugere o parecerista, a multa total ficaria em R$ 3.055.623,92, menor, portanto, do que a indicada originalmente no auto de infração. É o relatório, presidente. Ok, conselheiro Hernani, feito o relato do processo nos termos regimentais, eu passo a palavra para o representante da Procuradoria-Geral do Estado, doutor André Carreiro, para a sua manifestação. Obrigado, senhora presidente, senhora secretária, senhoras e senhores conselheiros da terceira Câmara de Julgamento. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de registrar a satisfação de estar aqui reiniciando mais uma caminhada com os senhores aqui na terceira Câmara de Julgamento, nessa nova composição, né, desse biênio que se inicia. Né, vários aqui já tive a oportunidade de trabalhar, inclusive o doutor Micael já fazia parte da Câmara, da terceira Câmara, e foi reconduzido, e é um conselheiro que sempre contribui bastante aqui para as discussões. Também já tive a oportunidade de trabalhar com a nossa presidente, a doutora Helena, nas outras câmaras de julgamento, da qual ela já fez parte, bem como com o doutor Augusto, e espero que tenhamos debates bastante ricos e que a gente possa realizar
aqui à Justiça Fiscal, né? Estou aqui para contribuir com os senhores. Passando aqui ao processo, também gostaria que, a princípio, de parabenizar aqui o conselheiro Dr. José Hernandes, que estreou aqui como relator, fez um relato bastante minucioso e preciso, dando todos os elementos e contornos do processo que são necessários para o devido julgamento. E como já foi muito bem exposto, trata-se de um reexame necessário contra decisão de parcial procedência do auto de infração. Auto de infração esse constatou a imputação de falta de escrituração na escrituração fiscal digital do contribuinte de notas fiscais destinadas a ele, né, notas fiscais de entrada, nos exercícios 2014 e 2015, no montante de operações não escrituradas no valor de R$ 35.622.024,55, tendo sido aplicada, tendo sido sugerida a penalidade no auto de infração específica pelo seu descumprimento, que foi aquela prevista no artigo 123, inciso 3, a linha G da Lei 2.670/96, alterada pela Lei 16.258 de 2017, o que correspondeu originalmente no auto de infração a uma multa no montante de R$ 3.562.202,46. Conforme consta das informações complementares do auto de infração, mediante o confronto da escrituração fiscal digital do contribuinte com os sistemas corporativos do fisco, em especial o portal do sistema portal de notas fiscais eletrônicas, verificou-se a falta de escrituração de diversas notas fiscais de entradas de mercadorias destinadas à empresa no respectivo livro de registro de entradas constantes da sua FD. Consta também anexo à auto-infração, levantamento fiscal, com a indicação de todas as notas fiscais não escrituradas nos livros, nos exercícios fiscalizados, constando todos os seus elementos essenciais à sua identificação, com destaque para as respectivas chaves de acesso. Já a metodologia de fiscalização utilizada pelo autuante, ela está amparada no artigo 818 do Regulamento CMS. Quanto à obrigatoriedade da escrituração da nota fiscal de entrada no livro de registro constante da FD, consta expresso nos artigos 269, 276A, parágrafo 3º, e 276G, inciso 1, todos do Regulamento do ICMS, Decreto 24.569/97, e como também foi muito bem exposto pelo relator, a decisão de primeira instância, ela julgou parcial procedente o auto de infração, por ter confirmado a infração nos termos e limites propostos pelo autuante, mas por entender que, no caso, seria aplicável a penalidade do artigo 123.8L da Lei 12.670/96, alterada pela Lei 16.258 de 2017, que trata especificamente de omissão de informação em arquivo eletrônico. Também, como foi ressaltado pelo relator, a manifestação da assessoria processual tributária, ela foi também de parcial procedência, mas com fundamentação diversa do julgamento de primeira instância. Entendeu a assessoria processual tributária, e destaco aqui um ponto que, salvo engano, não foi citado pelo relator, de inicialmente excluírem notas fiscais que estavam canceladas, e aí o assessor ele fez a verificação no portal e verificou que algumas notas fiscais que ele relaciona estavam realmente com status de cancelados e, portanto, não haveria a obrigatoriedade da escrituração na FD do contribuinte do destinatário, no caso, mas também propôs a reforma da decisão com a aplicação da penalidade de maneira diversa daquela proposta pelo julgador de primeira instância, aplicada ao julgador de primeira instância e proposta pelo autuante. Ele entendeu, no caso, por segregar a aplicação da penalidade, aplicando a multa de uma vez o valor do imposto, nos termos do artigo 123, inciso 3, da linha G, da Lei 12.670, na sua redação original, para as operações tributadas, dos documentos fiscais que se referiam a operações tributadas, o que resultaria num montante de R$ 2.085.112,64. E o faz por verificar que o imposto destacado, aplicado a penalidade dessa forma, seria inferior caso se aplicasse com base no valor da operação, que seria a redação atual da referido dispositivo punitivo, que na maioria das vezes ele é mais benéfico, mas que no caso concreto ele verifica que não seria, e, portanto, sugere para as operações tributadas a aplicação do 123.3G na sua redação vigente à época dos fatos. Já em relação às penalidades, em relação às operações não tributadas,
o assessor ele entendeu que deve ser aplicada a penalidade do artigo 126 da Lei 12.670, 96, e aí resultaria na aplicação da multa de 10% sobre o valor da operação, dessas operações não tributadas ou tributadas por substituição tributária, o que resultaria numa multa de R$ 970.411,28, conforme o levantamento por ele realizado, totalizando assim uma multa no valor de R$ 3.055.523,92, portanto, em montante inferior ao proposto na auto-infração e, por isso, a proposição de parcial procedência do auto. Aqui, no caso, como foi bem destacado, não há recurso do contribuinte, né? Não obstante a legislação tributária do CONAT assegura plenamente o exercício da ampla defesa, o contribuinte pode, mesmo que não tenha solicitado, até mesmo anteriormente, mas comparece na sessão, tem todo o direito de expor suas contras-razões ao reexame necessário, e o advogado da empresa, com certeza, o fará adiante com bastante propriedade. Mas, no caso, é preciso enfatizar que temos aqui apenas um reexame necessário. E, tratando-se de reexame necessário, verificando o que restou decidido na decisão de primeira instância, entendemos que ela deve ser reformada, né, por entender que a penalidade por ela aplicada, ela foi de maneira indevida, uma vez que existe uma penalidade específica na legislação tributária para a conduta infracional do contribuinte, que é justamente aquela que foi proposta pelo autuante, que é a prevista no artigo 123, inciso 3, a linha G, da Lei 12.670, 96, o que entendemos tornar inaplicável a penalidade do artigo 123, 8L, né, inclusive, da referida lei, inclusive com as alterações da Lei 16.258 de 2017, pois compreendemos que não há qualquer circunstância que autorize a aplicação da referida pena com base no disposto no artigo 112 CTN. No entanto, antes de adentrarmos às questões referentes à penalidade, que é o único objeto do reexame necessário, né, uma vez que o contribuinte não tendo recorrido das demais questões meritórias, entendemos que resta preclusa essa análise quanto à matéria de fato de prova já examinada e exposta na decisão de primeira instância, mas entendo que, em relação às nulidades suscitadas na sua impugnação e apreciadas na decisão recorrida, por tratarem de questões de ordem pública, elas devem ser, sim, examinadas no exame necessário, né? São questões de ordem pública, e assim o faremos e nos manifestaremos apenas em relação a estas preliminares, né? Mas já adiantamos que entendemos no mesmo sentido da decisão singular, por afastar as referidas preliminares unidades da auto-infração. Primeiramente, em relação ao primeiro ponto, entendemos que não houve qualquer ofensa ao devido processo legal, nem ao exercício da ampla defesa contraditória, né, uma vez que não é, no caso que trata esses autos, exigida a prévia intimação do contribuinte com base no que era disposto no parágrafo 4º do artigo 158 do regulamento do CMS, que se referia, inclusive, a uma situação diversa, a uma conduta infracional diversa, referente à falta de selo de trânsito em operações interestaduais de saída. Né? A referida norma, inclusive, não está mais no ordenamento jurídico, assim como a própria obrigação de proceder o registro de trânsito nas operações interestaduais de saída. Então, tal norma não se aplica ao presente caso, que trata de falta de escrituração de notas fiscais de entrada no livro existente na escrituração fiscal digital do contribuinte. Por outro lado, quanto ao segundo aspecto da nulidade suscitada, também entendemos que não houve aplicação retroativa de penalidade, pois, não obstante as alterações redacionais no dispositivo do artigo 123, inciso 3, a linha G da Lei 12.696, sempre houve a previsão na legislação tributária de penalidade específica para a falta de escrituração de nota fiscal de entrada no livro fiscal respectivo. Portanto, as posteriores alterações na redação do referido dispositivo em nada afeta a possibilidade da aplicação da pena já existente nesse dispositivo legal ao contribuinte, não se tratando de aplicação retroativa de penalidade. Superadas as questões preliminares, quanto ao mérito, como já foi adiantado, entendemos que deve ser restaurada a penalidade proposta no auto de infração, mas com a observância do que foi exposto pela assessoria processual tributária. E entendemos, no caso, que não há que se cogitar da aplicação do artigo 123, 8L. Como os senhores sabem, o legislador estadual ele estabeleceu diferentes penalidades específicas para o descumprimento de obrigações
acessórias distintas relacionadas à escrituração fiscal do contribuinte. Não obstante, o contribuinte tem o dever de escriturar e prestar informações fiscais em um único arquivo digital, que é a denominada EFD, isso não implica que tais obrigações constituam a mesma e única obrigação acessória, trazendo-se como exemplo a previsão de diversas penalidades específicas para também diversas infrações relativas à escrituração, tais como podemos citar os casos de atraso de escrituração dos livros fiscais e contábeis, previsto no artigo 123, inciso 5, a linha B. Também o caso de não escrituração do inventário de mercadorias na FD, que está previsto como penalidade específica no artigo 123, inciso 5, a linha E. Além também da obrigação de deixar de escriturar o mapa resumo SF, né, na FD, também prevista com penalidade específica no artigo 123, inciso 7, a linha H. Trago essas situações apenas para revelar aos senhores que existem penalidades específicas e que a FD não pode ser considerada uma única obrigação tributária acessória. No caso, também devemos considerar que a substituição do meio físico, no caso dos livros impressos, para o meio eletrônico digital, ela não modificou estas obrigações acessórias, tal como se verifica em relação à escrituração de notas fiscais de entrada na FD, pois a Lei 16.258 de 2017 reafirmou a sua exigibilidade e sujeição à penalidade específica ao incluir expressamente a referência à sua modalidade eletrônica ou escrituração fiscal digital na redação dos dispositivos já existentes. Portanto, entendemos que não resta dúvida de que o artigo 123, inciso 3, a linha G da Lei 12.670/96 é a norma mais específica para a conduta infracional de não escrituração dos documentos fiscais de entrada na FD, não existindo qualquer margem de dúvida de sua incidência, pois descreve literalmente a infração, abre aspas, deixar de escriturar no livro fiscal próprio para registro de entrada, inclusive na sua modalidade eletrônica. Já a penalidade do artigo 123, 8L da Lei 12.670/96 trata de omissão ou divergência em arquivo eletrônico, a qual somente poderia ser aplicado ao caso concreto se não existisse penalidade mais específica, pois trata-se de penalidade de caráter subsidiário. Como já foi dito, embora na atualidade o livro fiscal de registro de entrada seja um arquivo eletrônico integrado na EFD do contribuinte, ele não deixou de ter existência própria, conforme posteriormente ficou explicitado na própria norma legal. Lembro ainda aos senhores que no Decreto Federal número 6.022 de 2007, que instituiu o Sistema Público de Escrituração Digital, no qual se integra tanto a escrituração contábil digital quanto a escrituração fiscal digital, nessa norma federal que instituiu o SPED, fica claro que os livros de documentos fiscais e contábeis não deixaram de existir, passando a ser emitidos em forma eletrônica. Sequer na norma houve a desoneração do contribuinte de manter sua guarda pelos prazos previstos na legislação aplicável. Depreende-se que, portanto, coexistiram diferentes modalidades de livros fiscais, quais sejam o livro manual, o livro emitido por sistema eletrônico de processamento de dados, e atualmente, a realidade atual, que já vivenciamos a partir desde em torno de 2010 para 2012, os livros eletrônicos, que são aqueles que estão integrados na FD. Ademais, como já foi dito, a partir da Lei 16.258 de 2017, houve uma modificação da redação do artigo 123, inciso 3, a linha G, no qual não se pode mais considerar a existência de um ato fracional que se enquadre na moldura das duas normas punitivas, de modo a gerar dúvida objetiva no intérprete, pois se diferenciam no critério da especificidade daquele, no caso 123.3G, em relação à penalidade 123.8L. Reforça esse entendimento e justamente a existência de penalidade específica que não autoriza a aplicação do 123.8L, a situação de falta de escrituração de notas fiscais de saída, que nesse caso, como não mais existe, no passado existiu, mas não mais existe a penalidade específica, aí sim, para a falta de escrituração da nota fiscal de saída, né, pelo caráter subsidiário, aplica-se o 123.8L, mas tal entendimento também consolidado do CONAS só confirma que a norma do artigo 123.3G é a norma específica para o caso concreto. Portanto, não há antinomia real entre as normas punitivas suscitadas. Conforme normas do Código Tributário Nacional e da própria Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a resolução desses conflitos aparentes se dá pelos princípios da especialidade e subsidiariedade. Portanto, o simples fato de ser mais benéfica a penalidade do artigo 123.8L não autoriza sua aplicação com base no artigo 112 do CTN, se existe uma penalidade mais específica aplicada.
Portanto, se existe método legal para a definição de qual norma punitiva deverá ser aplicada, sendo possível se determinar qual regra deve ser aplicada ao caso concreto, não existe dúvida acerca da capitulação jurídica do ato fracional, não sendo possível a aplicação do disposto no artigo 112 CTN. Desse modo, evidencia-se não ser possível a aplicação do artigo 123.8L, conforme proposto pelo julgador de primeira instância. Então, nesse sentido, a PGA entende que não se aplica, deve se aplicar o 123.3G, mas corroboramos integralmente o que foi exposto pela assessoria processual tributária. Inicialmente, devem ser excluídas desse levantamento fiscal as notas fiscais comprovadamente canceladas, né, uma vez que as operações sequer chegaram a acontecer, e isso aí foi verificado pelo assessor processual tributário, ele elenca lá algumas notas fiscais, em torno de 10 notas, mais ou menos, mas consta lá na sua manifestação escrita, mas também em relação à aplicação da penalidade, entendemos que, até por ser mais benéfica ao contribuinte, deve ser aplicada a penalidade com a redação vigente à época dos fatos geradores, conforme impõe o artigo 144 CTN, cuja aplicação retroativa só se autoriza quando for mais benéfica ao contribuinte, que é justamente o caso previsto no artigo 106, inciso 2, a linha C. Assim, deve-se aplicar o 123.3G para as operações tributadas na sua redação original, conforme valores propostos pela assessoria processual tributária, e em relação às operações não tributárias ou sujeitas à substituição tributária, aplica-se o disposto no artigo 126 da Lei 2.670, nos termos da manifestação da assessoria processual tributária. Então, essa a nossa manifestação, senhora presidente, senhores conselheiros, fica à disposição, se for necessário, no decorrer das discussões, para complementar ou contribuir posteriormente. Obrigado. Obrigada, doutor André. Ouvido aí o representante da Procuradoria-Geral do Estado, doutor André Carreira, nos termos regimentais, eu passo a palavra agora para o representante da parte, doutor Fone, por favor, para fazer sua manifestação. Senhora presidente, senhoras e senhores conselheiros, senhoras secretárias, doutor André, doutor representante da Procuradoria-Geral do Estado, minhas cordiais saudações, muito boa tarde. Faço votos que esse biênio nessa Câmara seja muito venturoso, sucesso ao trabalho de todos vocês e sejam muito bem-vindos àqueles conselheiros que estão aqui pela primeira vez. Faço minhas as palavras do doutor André, o relator, embora diga iniciando aqui nos trabalhos, o relato da infração do auto de infração em si foi muito bem objetivo, uma análise de um relato sucinto, mas bem objetivo, acredito que contemplando todas as nuances do processo. Bem, senhores, na realidade, a autuação, o relato está bem claro. Né? Uma divergência entre as informações constantes no laboratório fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado com as informações que foram transmitidas via EFD pelo contribuinte. Esse batimento de informações, tão somente entre o laboratório fiscal e as informações prestadas pelo contribuinte, é o que serve de escora à presente autuação. E é nesse ponto, inicialmente, que o contribuinte se insurge, né? Dessa mera verificação e batimento dessas duas informações. Esse contencioso tem precedentes do antigo sistema Cometa, em determinadas operações de saída ou de internamento, que o contencioso entende que isso aí é apenas um mero indício, esse batimento de informações, que, na verdade, para atestar uma acusação fiscal dessa, o doutor agente autuante deveria empreender outros tipos de diligência para
de fato, comprovar a efetiva operação, a efetiva infração, principalmente diante do montante que foi verificado nesse cruzamento de informações. E nesse ponto é que o contribuinte apresentou ao douto julgador singular vários questionamentos em relação às operações que foram, as notas fiscais que foram apresentadas e que serviam de escora lá no batimento do levantamento do laboratório. O contribuinte questionou que diversas notas desse volume, de 35 milhões, eram notas canceladas, notas que sequer deveriam ali fazer parte daquele acervo, enfim, foram canceladas pelo próprio fornecedor. Outras notas fiscais sequer possuíam ingresso aqui no estado do Ceará, em qualquer sistema de controle de tráfego aqui do estado do Ceará. Outras não são sequer reconhecidas pelo contribuinte. Então, foi nesse sentido que o contribuinte solicitou, doutor André, um exame pericial nessas operações que foram questionadas, inclusive foram colocadas na sua peça de impugnação algumas notas fiscais por amostragem, mas foi acostado um CD contendo várias e diversas operações, em que lá estão separadas as notas canceladas, notas que não passaram pelo Estado, qualquer controle de fronteira, e as notas não reconhecidas pelo contribuinte. Então, muito embora tenha esse pedido e muito embora tenha esse questionamento, o douto julgador singular, ele não apreciou esse pleito de perícia. E essas informações que são de bastante relevância dentro desse processo, até por conta do volume. Nesse sentido, o contribuinte entende que há um nítido cerceamento do direito de defesa e que essa matéria de cerceamento de direito de defesa é uma matéria de ordem pública, que pode ser superada por essa Câmara de julgamento ou pela devolução do processo em primeira instância para fins de uma apreciação desse pleito do contribuinte, dessa necessidade, por conta da relevância das informações que foram apresentadas, ou mesmo que o processo nessa Câmara de julgamento venha a ser sanada essa situação e o processo seja convertido nessa diligência que o contribuinte, dessa diligência pericial, que o contribuinte entende que é de extrema relevância. Nesse contexto, eu posso frisar, doutor André, que houve, nesse mesmo trabalho de fiscalização, foram lavrados outros autos, referente a outras operações. E a metodologia desse trabalho que foi realizado neste auto de infração também foi questionada nesses outros precedentes, inclusive dessa Câmara de julgamento. A saber, o auto de infração 2018, 15284 e o auto de infração 2018, 15285, eles foram convertidos, que é decorrente dessa mesma trabalho de fiscalização, ambos foram convertidos em perícia por essa Câmara. Da mesma autuação, do mesmo contribuinte. Outro, o 2018-15-291, foi julgado, inclusive, improcedente. Então, como essa Câmara, em virtude do tão festejado princípio da verdade material, que é o que se busca, o que realmente nós buscamos aqui, os nossos trabalhos de julgamento, é o que a empresa busca também nesse auto de infração.
de que as operações que, de fato, eventualmente não tenham sido escrituradas, tudo bem, foi um erro da empresa, mas operações em que a empresa desconhece, operações que foram canceladas, operações que não têm qualquer registro de controle do Estado do Ceará, para o contribuinte é inegável a necessidade de uma realização do trabalho pericial para demonstrar cabalmente essas operações e o que, de fato, realmente a empresa cometeu a infração ou não. O trabalho da douta assessoria tributária já demonstra que há um nítido indício, no mínimo, um indício de que esse trabalho precisa ser revisado. Um trabalho pericial mais aprofundado é o que traria realmente a segurança para essa autuação, para esse julgamento dessa autuação. Logicamente, estou reiterando que nessa autuação já houve a conversão em 2 processos nesse trabalho de perícia, né? Exatamente por esse contexto desse cruzamento dessas informações. Então, pela busca da verdade material, né, pelo princípio da verdade material, pelo fato do ilustre julgador singular, data máxima venha, não ter enfrentado essa situação de uma forma mais incisiva, é que o contribuinte entende que esse trabalho pericial é extremamente relevante para atestar e garantir o lídimo direito de ampla defesa do contraditório, para que nós não tenhamos que levar essa discussão para uma eventual discussão judiciária, uma vez que aqui o trabalho pericial que é realizado por esse CONAD, ele é de uma relevância, um trabalho tão bem feito, que diversas vezes o trabalho pericial que é realizado aqui sequer é objeto de uma ação judicial futura, porque realmente aqui se vão pegar todas as nuances de todas as operações. Então, doutor André, nesse sentido, é que o contribuinte entende que a sua defesa foi superada e a matéria, por se tratar de uma matéria de ordem pública, ela pode vir a ser objeto de análise por parte dessa Câmara de Julgamento, né? No que diz respeito ainda tem um detalhe. Sobre a mesma acusação, sobre a mesma nota fiscal, doutor André, tiveram outras acusações fiscais sobre a mesma operação. Então, é nesse contexto em que o contribuinte também enxerga o bis in idem nessas operações, nessa infração que está imputada. Sobre a mesma operação foi imputada várias autuações. Então, é nesse sentido também que esse trabalho pericial teria que ser desenvolvido para segregar esse tipo de situação em que poderia vir a se configurar um bis in idem, né? No que se refere ao artigo 158, parágrafo 4º, o que o contribuinte buscou estabelecer foi que, nas operações de saída, né, o contribuinte sabe que esse artigo é específico para operações de saída, e aqui do alto é a obrigação de entrada. Mas o contribuinte, nesse tipo de operação, ele é intimado para, em 5 dias, você apresentar a justificativa comprovante de internação dessas mercadorias dentro do Estado. No caso das operações de entrada, nesse caso específico, o contribuinte sequer teve a chance de apresentar ou questionar algo para o fiscal.
houve simplesmente um cruzamento dessa informação e o contribuinte já foi surpreendido com auto-infração, sem maiores detalhamentos acerca da natureza das notas fiscais que ali estavam apresentadas e que ali constavam no laboratório fiscal. Então, é nesse sentido que o contribuinte rebate as acusações da fiscalização, entendendo que ser de extrema relevância e conclamando aos senhores conselheiros que esse processo venha a ser convertido em diligência, tomando como base os próprios precedentes contidos aqui da própria Câmara em processo da mesma ação fiscal e do mesmo contribuinte. Foram esses autos de infração que foi citados. Quanto à aplicação da penalidade, da parcial procedência, entendemos que deve ser, em último caso, se assim não for apenas a título argumentativo, que seja mantida a penalidade da decisão singular, por ser a decisão a mais benéfica ao contribuinte. Nesse sentido, é o que é o nosso pleito. Desde já, estamos aqui para colaborar com algum esclarecimento adicional que se fizer necessário. Boa tarde. Ouvido aí o representante da parte, doutor Alex, fez aí suas ponderações, sua defesa. Doutor André, gostaria de fazer alguma observação? Sim, presidente. Como o doutor Alex trouxe uma questão nova em sustentação oral, é importante que a Procuradoria se manifeste sobre isso também. E, nesse sentido, o doutor Alex ele suscita mais uma terceira preliminar, né, no caso agora de nulidade da decisão de primeira instância, uma vez que ela não apreciou o pedido de perícia por ele formulado. E aqui, atentamente aqui as suas razões orais sustentadas, reexaminei aqui o processo e verifico que realmente na sua impugnação, ao trazer exemplos no seu teor, em relação às notas fiscais canceladas, realmente foi esse título de exemplo, inclusive também em relação àquelas notas que ele indica estarem no CD em anexo à sua impugnação, que foram precisamente as notas fiscais que foram consideradas pela assessoria processual tributária e confirmada. E examinando aqui a decisão de primeira instância, de fato, em nenhuma passagem o julgador se manifesta sobre o pedido de perícia, né? Acho, em relação em relação a esse ponto, eu já adianto que, inclusive seguindo a orientação até então que prevalecente aqui na terceira Câmara de Julgamento, que nesse caso, não tendo sido apreciado o pedido de perícia formulado de maneira específica, com apresentação de contraprova, e considerando ainda a circunstância dessa autuação, que envolve um volume muito grande de operações, isso é denotado até pela expressividade do seu montante, né, entendo sim que realmente houve o sistema de direito de defesa do contribuinte pela não apreciação do seu pedido de perícia pelo julgador de primeira instância, de modo que entendo sim, conforme sustentado oralmente, em relação a esse ponto da perícia, em relação às operações canceladas, entendo que é nulo o julgamento de primeira instância nesse sentido. Faço aqui apenas algumas considerações em relação aos demais aspectos suscitados, que são meritórios, em relação ao bis in idem. Só ressalto, é uma questão que vai retornar à primeira instância, foi apreciada expressamente na decisão de primeira instância, mas que não há que se confundir a obrigação acessória de escrituração da nota fiscal de entrada com aquela de proceder à posição do registro de trânsito. São obrigações acessórias distintas, podem, portanto, constar em autos de infração diversos os mesmos documentos fiscais, uma vez que as condutas infracionais são distintas, né? Faço apenas esse registro. Em relação à questão das operações não conhecidas, a legislação também prevê mecanismos para o contribuinte refutar, né, se manifestar ou desconhecendo a operação ou informando a sua não realização, isso no sistema do portal do nosso canal eletrônico e já há algum tempo também aqui nos sistemas corporativos do Fisco Cearense, no CIGET, e o contribuinte não traz nada que comprove qualquer medida ou uso indevido do seu CNPJ, de modo
a descaracterizar e descredibilizar essas operações que foram objeto desses documentos fiscais não escriturados. Mas faço isso a título apenas de esclarecimento, mas o que importa aqui para análise é realmente a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância, e nesse sentido nós concordamos no sentido de que deve ser dado, no caso, provimento à razão necessária para anular a decisão de primeira instância, com retorno para novo julgamento com devida apreciação do pedido de perícia formulado pelo contribuinte. Entendo que não cabe essa conversão de diligência aqui na segunda instância, né, já que já se denota claramente que houve o pedido de perícia fundamentado, nos termos do artigo 93 da Lei 15.614, e ele não houve qualquer menção a ele na decisão do julgador de primeira instância, o que caracteriza o cerceamento de direito de defesa. Então, é nesse sentido, senhora presidente. Ok, doutor André. Bom, senhores, temos aí a parte se manifestou, o doutor André também se manifestou sobre esse fato novo trazido aqui pela parte, de ausência de apreciação dos argumentos da impugnação quanto ao pedido de perícia, né, para que verificasse as notas fiscais canceladas, alguns argumentos pontuados aí pela parte em sua impugnação. Então, eu passo as discussões e, para a gente direcionar melhor, vamos especificamente às discussões acerca dessa questão, dessa preliminar de nulidade suscitada pela parte do julgamento singular. Vamos aqui pela ordem, foi todo mundo de uma vez, mas acho que quem primeiro se manifestou aqui foi o doutor Micael, né, doutor Micael? Seguindo a ordem aqui. Passa a palavra do conselheiro Micael para a sua manifestação. Presidente, boa tarde. Presidente, boa tarde. Só um segundo. Doutor Micael, eu acho que o senhor está com duas câmeras abertas e por isso está dando um eco. Tem que fechar uma delas, né? Já consertei. Ainda consta o eco? Pronto. Não, tá. Agora está tranquilo. Não, era só, antes de entrar nos debates, presidente, acredito que como a Procuradoria pediu a palavra para tecer alguns comentários, acredito que a parte precisa ainda ouvir a tréplica, né? Porque deve ser passado a ela a palavra. Mas eu aguardo para os debates, presidente. Doutor Micael, eu não passei para o doutor Alex porque a Procuradoria se manifestou exatamente sobre um ponto novo suscitado pela parte, que ela já tinha se manifestado sobre isso. Mas não tem problema nenhum. Quando a Procuradoria, inclusive, a Procuradoria faz qualquer posicionamento, acredito que, pelo menos é o que acho que o nosso presidente... Tudo bem. Doutor Alex... Passado. Ok. Doutor Alex, quer fazer mais alguma complementação aos seus argumentos? Presidente, a manifestação da Procuradoria foi no sentido do que foi argumentado, né, pela defesa. Então, nesse ponto, as informações que foram levantadas pelo doutor André, como ele mesmo frisou, foram a título de esclarecimentos adicionais, né, que isso aí vão ser, vamos dizer, amadurecidos e debatidos no momento oportuno, né? Então, nesse momento, a defesa se satisfaz e, eventualmente, abre mão de emitir mais qualquer tipo de consideração, agradecendo ao conselheiro Micael Pinheiro pela intervenção. Ok, doutor Alex. Doutor Micael, gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Sim, presidente. Aberta a discussões. Como foi tratado pela Procuradoria e pela parte, acredito que o processo realmente encontra uma questão processual que não faz com que o processo esteja, pelo menos ao meu ver, pronto para ser julgado. Precisamos sanear esse processo no que tange a essa falha processual existente. É uma falha de ordem pública, muito embora nós temos aqui a matéria por reexame necessário, o que traz a matéria toda para discussão no contencioso, pelo menos eu sou adepto dessa corrente, então eu acredito que, sem adentrar no mérito, mas já fazendo uma pequena análise, o julgador de primeira instância utilizou o entendimento da Câmara Superior quando aplicou
o 123.8L e não o 123.3G, né? Então, acredito até que está correto. Mas como há um ponto de perícia que não foi analisado pelo julgador de primeira instância, acredito que o melhor caminho é o retorno para o julgamento, para sanear o processo e após, então, o processo retornar para a segunda Câmara, para a terceira Câmara, presidente. Só isso. Conselheira Lúcia Dantas Muniz, seguindo a ordem aqui, acho que depois dela, doutor Augusto, não é isso? Passa a palavra à doutora Lúcia. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, excelentíssimo senhor procurador do Estado, doutor André, senhores conselheiros, senhoras secretárias. É o seguinte, com relação à questão da perícia, o julgador monocrático, nas folhas 56, fala que, uma vez que as provas documentais produzidas mostram mais que suficientes à formação do livre convencimento sobre a matéria, desnecessária a produção de outras provas adicionais, bem como de perícia. Prescindível, pois, a produção de outras provas, mostrando suficientes à prova documental já produzida e comprovada anexada aos autos. Usando as palavras bem seguras e sábias do saudoso desembargador Nilo Carvalho, dizia que suas decisões oceânicas a jurisprudência. Assim, só nos resta trazer decisão que aniquila a matéria objeto deste litígio. Aí ela diz, o magistrado tem o poder e dever de julgar antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para a produção de prova, ao constatar que o acervo documental acostado aos autos possui suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento. Só fazer esse adendo, senhora presidente. Ok, doutora Lúcia. Doutor Augusto Teixeira. Prazer, presidente, estar com vocês, certo? O que a parte traz, o cerceamento de direito de defesa, Lúcia, não é nem de não responder à perícia. É argumentos que a empresa traz, por exemplo, notas fiscais relacionadas no CD, certo? Deveria, em tese, ter rebatido dizendo que o CD, essa nota não tem nada a ver, ou alguma coisa que rebatesse aquele argumento que a empresa traz. O convencimento do julgador, ele é bem tranquilo. Eu me pergunto, e aí pergunta à parte também, o que é que eu detectei no julgamento? O julgamento, ele aplica os 2% equivocadamente, tá certo? A multa é 2%, limitada a 1.000 FIIs por período. Então, jamais uma autoinfração nesse 8L daria 700 e poucos mil, tá certo? Ele daria, no máximo, 1.000 FIIs por mês, 12 mil FIIs no ano, tá certo? Então, a autuação é de que ano, doutor Hernani? Augusto, já fiz esse cálculo, a autuação é dos anos 2014 e 2015. Adiantando aí o valor, conforme o seu raciocínio, que é o meu, o auto de infração ficaria 35 mil referente ao 2014 e 2015, 40 mil, total de 75, aplicando o 123, 8G, na limitação de 1.000 FIIs por período. Então, no meu pensamento, eu concordo, inclusive, com a nulidade, tá certo? Mas aí, uma perícia dessa iria retirar notas fiscais que daria menos do que isso aí, menos que 1.000 FIIs no período, a mim parece que não, pelo CD anexado pela defesa e retirado até pelo conselheiro. Então, se a Câmara entender aqui, na aplicação do 8L, e a parte também entender que pode ser tratado isso e abdicar dessa nulidade, nós podemos ir direto para o mérito, tá certo? Mas sempre fica, a parte tem que trazer isso, porque senão nós vamos estar cesseando e nós não queremos cessear direito de defesa de ninguém, tá certo? É um pensamento que eu trago
como economia processual, como rapidez, tá certo? Na verdade, se for aplicado como a Câmara Superior, e é o meu entendimento também, de aplicação do 8L, tá certo? A infração ela seria reduzido para, arredondando 80 mil por 2 anos. É só isso. Obrigado. Ok, doutor Augusto. Bom, agora, o conselheiro Paulo Salles, né? Pediu a palavra também. Boa tarde, doutora Helena, presidente dessa Câmara, doutor André, procurador do Estado e demais colegas. Pelo que eu vejo, a infração foi identificada certamente, certo? E a penalidade também, aparentemente, certa também aplicada, com uma dúvida em relação à capitulação, né, da penalidade, 123.8L. No entanto, foram identificadas notas canceladas, né? E notas também possivelmente denegadas, né? Que a empresa e o contribuinte não reconhece que recebeu, né? Foram fornecidas. Então, independente ainda de que não certificou ainda da penalidade, no entanto, a base de cálculo vai mudar, né? Pelo fato dessas notas fiscais canceladas e denegadas sair dessa base de cálculo. Então, realmente, eu reconheço o pensamento do doutor André como correto, anulação em primeira instância, tendo em vista que é necessário um saneamento do processo, porque se vai ser revista essa base de cálculo vai mudar, não tem como ser aplicada uma penalidade em cima de uma base de cálculo ainda que não se conhece, tá certo? Essas são as minhas ponderações. Obrigado. Ok, obrigada, conselheiro Paulo. Doutor Alex, só para fechar aqui, pediu a palavra só rapidinho, né, doutor Alex? Doutor Augusto lançou aí um questionamento. Perfeito, senhora presidente. Na realidade, a empresa colocou alguma documentação a título de amostragem, né, no corpo da peça de impugnação. Agora, no CD, essas informações elas vão bem mais detalhadas, né, com o acervo completo de todas as operações em que a empresa realmente se insurge da autuação. Então, é só para frisar que não foi apenas uma amostra bem singela, o que poderia alterar, vamos dizer, de uma forma mais ou menos significativa, né, a operação. Realmente são várias operações que realmente rebate grande parte do volume que foi apresentado, né? Então, é uma situação bem relevante mesmo. Apenas para frisar. E com relação ao que a doutora Lúcia enfatizou, com o trecho aqui da decisão singular, o que a defesa assegura que houve o cerceamento de defesa nessa manifestação é que em nenhum momento esse rebate é praticamente um rebate genérico na decisão, data máxima convênio industrial do todo. Ele não fez qualquer ponderação ou qualquer cruzamento das informações constantes no CD ou mesmo na peça, né, que foi apresentada pelo contribuinte. Então, mesmo com essa, vamos dizer, com essas 5 linhas aqui desse julgamento, que trata dizendo que a prova documental laboratorial já é suficiente, a defesa entende que aí está o cerceamento do direito de defesa em virtude da não apreciação do pedido de perícia da forma como formulado. É só isso que eu queria ressaltar. Ok, obrigada, doutor Alex. Eu vou passar a palavra para o doutor André, que pediu para se manifestar também, já considerando que a parte também se manifestou, e depois eu fecho com o doutor Hernani, né, que também pediu a palavra, e aí ele faz seu fechamento do entendimento. Eu acho que o processo já está quase que praticamente maduro, e a gente pode iniciar nossa votação. Doutor André? Obrigado, presidente. Só corroborar com o que foi já dito pelo doutor Alex, né, na realidade, para mim é patente a nulidade da decisão de primeira instância, mas também gostaria de fazer uma observação com todas as vendas aqui ao que foi colocado pelo doutor Augusto,
que, no caso, é uma nulidade de ordem pública, nulidade de natureza absoluta, que não está em discussão e nem na disponibilidade do contribuinte, né? É uma nulidade do próprio processo administrativo tributário, decorrente do ato de lançamento, e que é do interesse do Estado, pessoa jurídica de direito público, que também é parte aqui nesse processo administrativo, que esse processo e esse lançamento, ele observe estritamente as normas legais, até para não comprometê-lo futuramente. Então, com todo respeito, entendo que não cabe essa análise meramente econômica de avaliação, de prospecção de um possível entendimento do que vem a ser a jurisprudência do CONAT para fazer essa análise. Para mim é clara a nulidade, houve um cesseamento na medida de que não houve apreciação do pedido de perícia, e isso é claro. O trecho lido pela doutora Lúcia, o julgador faz uma referência a provas, mas ele não enfrenta os argumentos do contribuinte e em nenhum momento ele aprecia, deferindo ou indeferindo o pedido de perícia, e é esse o motivo que entendo que deve ser anulado desde a primeira instância para retorno para novo julgamento. Era apenas isso que eu gostaria de colocar. Obrigado. Obrigada, doutor André. Doutor Hernani? Presidente, respeitando todas as informações, todas as opiniões aí, mas eu já tinha analisado os autos, e conforme a jurisprudência do CONAT, dessa terceira Câmara, da Superior, e tudo, a aplicação do artigo 123, 8L, como o doutor Augusto falou, o julgador da primeira instância aplicou, mas não fez a matemática, né, limitando as mil ofícios. Entretanto, eu também não tenho nenhuma objeção a que seja feita a perícia, né, para realmente identificar quais notas estão naquelas condições em que o contribuinte menciona, já que ele apresentou no texto da defesa algumas e o CD com diversas outros exemplos de notas fiscais. Se outras notas também vão aparecer para reduzir essa base de cálculo, também não tem nenhuma objeção a isso. Ok, doutor Augusto, para a gente encerrar. Presidente, eu acho que está bem já maduro, Sim. certo? Só eu acho que aqui vamos tratar mesmo da nulidade do julgamento singular, certo? O doutor André foi muito pontual, certo? Ele tem razão, e não tem razão, a gente tem que dar razão às pessoas. Então, eu acho que aqui realmente uma nulidade absoluta, tratá-la, porque aí ganha-se tempo nos demais processos. Obrigado, presidente. Ok, doutor Augusto, obrigada. Então, considerando que o processo já está maduro para votação, todos já têm sua convicção firmada, eu passo a palavra para o conselheiro José Hernandes para proferir seu voto. Só, já que nós estamos numa sessão virtual, eu vou apenas informar aqui que, de acordo com a ordem de votação, o conselheiro Hernani, depois o doutor Diego, depois o doutor Micael, depois o doutor Augusto, depois a doutora Lúcia, depois o doutor Paulo Salles, ok? Então, doutor Hernani? Presidente, eu tenho uma dúvida, eu devo votar só essa nulidade? Só essa preliminar de nulidade, isso. De nulidade, bom. De julgamento singular, né? Perfeito. Julgamento singular. Isso. Perfeito. Então, devo manifestar-me sobre todas elas ou ficar somente sobre essa preliminar de nulidade do julgamento singular por cesseamento ao direito de defesa, por ausência de apreciação dos argumentos da parte quanto à perícia. Doutor Hernandes, só para ajudar aí, nesse tipo de corro, o artigo 83 da Lei 15.614 de 2014, sim. Ele fala do cesseamento e, nesse caso aí, porque não foram enfrentados todos os elementos trazidos em defesa, com retorno dos autos à instância singular. Então, é mais ou menos por aí. Então, senhores, embora eu tivesse já escrito o voto completo, eu voto pela nulidade do auto em razão da falta de apreciação do pedido de perícia e o retorno, então, à primeira instância para que isso seja procedido. Pronto. Nulidade do julgamento singular, né, doutor Hernani? Perfeito. Isso, exato. Dando seguimento aqui, doutor Diego. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Tá? Boa tarde. Acompanho o relator, tá? Doutor Micael. Presidente, eu vou pedir desculpa porque aqui a internet está muito ruim, está travando muito.
Qual foi mesmo, por gentileza, o voto do conselheiro Doutor Hernani relator? votou pela nulidade do julgamento e o retorno dos autos para Perfeito, apreciação presidente. do pedido de perícia. Cerceamento ao direito Com o de defesa. relator. Ok, doutor Augusto. O relator. Doutora Lúcia. Boa tarde, desculpe. Eu voto com o relator, senhora presidente. Ok. Doutor Paulo Salles. Tendo em vista que não foi apreciado o pedido de perícia, que outras notas poderão acarretar nessa diferença, eu julgo pela nulidade da decisão de primeira instância. Ok. Então, diante dessa votação, aqui a decisão para o processo 6361-2018, que tem como recorrente a célula de julgamento de primeira instância, em razão do reexame necessário. A terceira Câmara de Julgamento decide por unanimidade de votos declarar a nulidade do julgamento singular por cerceamento ao direito de defesa em razão da ausência de apreciação dos argumentos da parte em relação ao pedido de perícia. Essa é a decisão. Agradeço aí a participação do doutor Fone aí, representante da parte. Essa é a decisão para o processo. Ok? Doutor Alex, se quiser continuar aqui, nós vamos dar seguimento aos nossos julgamentos, passando então agora para a ordem do dia, a sequência da ordem do dia, voltando aqui para o processo de número. Doutor Alex? Desculpa. Senhora presidente, só pedir licença para me retirar, desejar um excelente trabalho a todos, um excelente ano, com muita paz, muita saúde e prosperidade a todos nós. Tudo de bom para vocês. Obrigada, doutor. Obrigada, boa tarde. Passando aqui para a sequência da ordem, passamos para o processo de número 5228-2018, auto de infração 2018-11.840, que tem como recorrente Posto Irmãos Leitão Limitada. Eu passo a palavra para o conselheiro José Augusto Teixeira. Esse processo tem como indicação de procedência pelo julgador de primeira instância e sugestão de procedência também pela assessoria processual tributária. Passo a palavra para o conselheiro relator, doutor Augusto, para proferir seu relato, para manifestar seu relato. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, relatório. Peça... Só um minutinho. A peça inaugural deste processo, ele estampa como acusação deixar de escriturar no livro próprio, inclusive na modalidade eletrônica, documento fiscal relativo a operações de entrada de mercadorias, certo? Ele informa que analisou as notas CAES destinadas ao contribuinte, constatou que o mesmo deixou de escriturar no livro de entradas, barra SPED, diversas notas CAES nos exercícios 2014 e 2015. Bom, imputou a penalidade prevista no artigo 123.3G da Lei 2.670/96, com a redação dada pela Lei 16.258/2017. Bom, a defesa foi tempestiva, a julgadora monocrática julgou pela procedência da acusação, mantendo o 123G combinado com o artigo 126, ambos da Lei 12.670/96. Conformado com a decisão singular, a interessada ingressou com recurso ordinário, acostado às folhas 52 a 57, com os seguintes argumentos e solicitações. O primeiro argumento dele é que o julgamento singular foi nulo, pois os argumentos os assuntos trazidos na defesa não foram enfrentados pela julgadora singular em sua totalidade. Que a julgadora não se pronunciou sobre o pedido de perícia e o reenquadramento da penalidade sugerida na impugnação, e que a julgadora desconsiderou a penalidade prevista no artigo 123.8L da Lei 12.670/96, já consolidada pela jurisprudência do CONAT. Ao final, ele pede a nulidade por cerceamento do direito de defesa e do contraditório, solicita também, se não for declarado nulo, também que vá para novo julgamento na instância singular.
A célula de assessoria processual trata o processo e se manifesta pela manutenção da isenção singular do julgador monocrático e opina pelo conhecimento do recurso ordinário para que seja negado-lhe provimento a fim que seja mantida a decisão proferida na instância singular. Eis o relatório, presidente. Ok, obrigada aí, conselheiro. Passando aqui nos termos regimentais, a palavra para o procurador do Estado, doutor André Carreiro. Obrigado, senhora presidente. Renovo os cumprimentos a todos. Como bem relatado, temos um recurso ordinário contra a decisão de procedência do auto de infração, que constatou a falta de escrituração na FD do contribuinte de notas fiscais de entrada nos exercícios 2014 e 2015, no montante de operações não escrituradas no valor de R$ 7.367.582,27, tendo sido aplicada a penalidade específica pelo descumprimento da obrigação tributária acessória prevista no artigo 123, inciso 3 da linha G, da Lei 12.670 de 96, alterada pela Lei 16.058 de 2017, multa essa correspondente ao montante de R$ 736.758,22. Conforme informações complementares do auto de infração, mediante confronto da FD do contribuinte com os sistemas Cometa, Citran e INF Corp de notas fiscais eletrônicas, verificou-se a falta de escrituração de 158 notas fiscais eletrônicas de entradas e válidas, ou seja, notas não canceladas, destinadas à empresa e que não foram escrituradas no livro de registro de entradas, da FD, sendo um montante no valor de R$ 1.246.411,32 referente ao exercício 2014 e R$ 6.121.170,95 referente ao exercício 2013. Consta também um levantamento fiscal com a indicação de todas as notas fiscais não escrituradas, constando seus elementos essenciais para a sua identificação, em especial as respectivas chaves de acesso, conforme CD anexo ao processo. O contribuinte foi intimado para justificar as notas fiscais eletrônicas destinadas a ele não escrituradas, no entanto, nada apresentou a fiscalização. Como já foi dito no processo anterior, é a mesma acusação acerca da metodologia e da obrigação tributária, está previsto nos artigos 269, 276A, parágrafo 3º, 276G, inciso 1, todos do regulamento CMS. E o contribuinte, no seu recurso, sustenta a nulidade do julgamento de primeira instância, uma vez que não teriam sido enfrentadas suas razões de defesa, em especial o pedido de perícia e reenquadramento da penalidade, e, portanto, haveria ausência de fundamentação a acarretar a referida nulidade. No entanto, entendo que a situação é bem diversa do processo que acabamos de julgar. Ao contrário do que sustenta a recorrente, o julgador de primeira instância enfrentou e afastou de maneira satisfatória todos os argumentos relevantes suscitados pela empresa na sua impugnação, ainda que o tenha feito de forma sucinta, tal circunstância não importa em ausência de fundamentação capaz de acarretar a nulidade da decisão. Com efeito, pela fundamentação apresentada, é possível depender que a ausência de apresentação de elementos de prova por parte do contribuinte, ou mesmo de indícios de que teria efetivado a escrituração dos documentos fiscais objeto da autuação, inviabilizaria a realização de uma perícia, a qual somente foi solicitada de maneira genérica apenas nos pedidos da impugnação, e isso sem a observância do disposto no artigo 93 da Lei 15.614. Não há um pedido de perícia dentro do corpo da defesa, mas sim aquele pedido de provas gerais, e dentre eles o pedido de perícia, mas sem especificar sequer qual seria o objeto dessa perícia. Por outro lado, já em relação à alegação de não enfrentamento do pedido de não reenquadramento da penalidade para outra que sequer foi suscitada pela defesa, não houve pedido de reenquadramento para o 123.8L na impugnação, o pedido de reenquadramento era inicialmente para o 8D, mesmo que existam decisões anteriores do CONAD nesse sentido, tal fato por si só não seria capaz de invalidar a decisão recorrida. O julgador tem autonomia para aplicar a penalidade que entender cabível à infração que deu causa ao lançamento. Concordando assim com a penalidade proposta pelo autuante, não é necessário que ele justifique a aplicação de outras penalidades que seriam mais genéricas e subsidiárias e, portanto, aplicáveis apenas em tese. Ressalte-se ainda que os precedentes dos órgãos de julgamento colegiado no CONAC, principalmente em composições diversas, não possuem caráter vinculante, uma vez que a questão não foi objeto de súmula administrativa. Então, quanto ao primeiro aspecto do recurso, da nulidade da primeira instância, entendemos que deve ser afastado. E aí, no recurso contribuinte, ele se limita, altera a sua impugnação e se limita a defender que deveria ser aplicada, reenquadrada para a penalidade 123.8L da Lei
12.670. Essa matéria já foi exposta por nós, nosso entendimento no processo anterior, para que não cansem os senhores, já que já nos alongamos em relação à discussão do meu processo, tendo que não há como ser aplicado o 123.8L, uma vez que existe a penalidade específica do 123.3G, e não há dúvida quanto à aplicação dessas normas, tanto é que essa discussão somente surgiu após a alteração das normas punitivas a partir da Lei 16.058 de 2017, porque antes dela, do 123.8L, não tinha um teto e apenas um piso de 1.000 FIIs. Então, na maioria das vezes, ou em muitos casos, sequer seria mais benéfico ao contribuinte, mas com essa alteração legislativa se criou essa nova situação para justificar, com base no artigo 112 do CTN, a aplicação de penalidade diversa daquela específica. Mas, como já foi exposto, entendemos que não é o caso. Assim, vou deixar de me manifestar sobre as razões de impugnação, já que elas não foram trazidas no recurso, mas caso na discussão elas venham a ser examinadas, e aí eu vou pedir posteriormente a palavra para me manifestar especificamente, que foram especificamente os seguintes pontos: nulidade do auto de infração, da não indicação da base de cálculo e lançamento, a inocorrência da infração, pois todas as operações estariam escrituradas, princípio da verdade material, e o caráter confiscatório da multa. Ele, além, como já foi dito, do pedido de reenquadramento para o artigo 123.8D. Essa é a matéria trazida da impugnação, mas não foi objeto do recurso. Vou deixar de manifestar por hora, mas caso venha a discussão, presidente, eu vou solicitar a palavra posteriormente para manifestar. Mas, em conclusão, a PGE manifesta-se pelo conhecimento do recurso ordinário para negar-lhe provimento, confirmando a decisão de primeira instância de procedência do auto de infração. São as nossas considerações. Obrigado. Obrigada, doutor André. Doutor Augusto pediu a palavra. Presidente, o advogado não veio, o relator vai pelo menos tentar ajudar aí na condução do julgamento. Ele nos traz, primeiramente, uma nulidade da autuação, pelo menos pelo que eu li, cerceamento de direito de defesa, na peça reiterados nesse recurso. Ele reitera esse pedido, ele não traz lá embaixo, mas no meio da peça ele começa desse jeito. Ele, olha, reitero nulidade do julgamento singular, porque do auto-infração. Nesse sentido, presidente, eu não vejo nenhuma nulidade do auto-infração, certo? Não consigo ver nenhuma nulidade. O fiscal, o autor, ele traz todos os documentos, ele elenca as chaves, de modo que o contribuinte ele teria condições de visualizar as notas e trazer qualquer... Além disso, o fiscal ainda intima a empresa antes de autuar. E realmente, como o doutor André disse, não houve nenhum pronunciamento da defesa, da empresa. E a empresa traz de forma genérica essa nulidade. Mas, como relator, eu tento sempre ter esse cuidado e eu acho que nós temos que afastar a nulidade do julgamento do auto-infração. Depois vamos tratar das nulidades que eles trazem dessa parte do julgamento singular. E aí eu pergunto à doutora Helena se eu falo logo tudo que eu penso ou vamos tratando caso a caso? Vamos tratando caso a caso até para ficar melhor para conduzir a votação, né? Porque tem mais de uma nulidade. Tem. Então vamos nulidade por nulidade, a gente já pode até ir discutindo e ir votando sobre ela, para ficar até melhor para a elaboração da pauta aí. Pronto, presidente. Então, em relação à nulidade do auto-infração, eu entendo por afastar. Vamos abrir as discussões, né? Vamos abrir as discussões então, antes da votação, para que os outros conselheiros se manifestem sobre essas nulidades, tá? Nulidade do auto-infração, tá bom. Então, conselheiro Augusto, ele está argumentando a nulidade do auto-infração por cerceamento ao direito de defesa. Presidente, e só também nulidade do julgamento, né, doutor André? Nulidade do julgamento. Na realidade, o primeiro ponto é a nulidade do julgamento. É o que ele traz no primeiro ponto. Que aí, caso superado, entendo que pronto. Mais questões. Ok. Doutor André, me desculpe, quando a defesa traz uma nulidade do julgamento singular, tá certo? Ou do auto-infração, e traz traz lá nos pedidos, mas se você iniciar dentro dos corpos, tem uma nulidade do auto-infração. Nós não vamos
ir para uma nulidade de julgamento sem antes afastar a nulidade de julgamento de uma auto-infração, não é não? Não, doutor Augusto, mas ele pede aqui a nulidade por ausência de apreciação dos seus argumentos impugnatórios. Então, eu acho, entendo eu, doutor André pode até manifestar aí seu entendimento, mas entendo eu que a gente poderia iniciar essas discussões e votação sobre essa nulidade do julgamento singular suscitada no recurso dele, né? Bom, presidente, então, nesse doutor André gostaria de apresentar eu ainda não me posicionei nesse sentido. Então, com relação à ausência de apreciação da perícia. Bom, realmente, o que é que a empresa traz em relação à diligência e perícia? Ele traz ao final da peça de recurso ordinário o seguinte teor: requer-se provar o alegado por todos os meios e direitos admitidos, especialmente a apresentação de novos documentos, diligência e perícia técnica. Então, o doutor André foi muito feliz, ele sequer pede perícia. Ele naquele termo final, ele disse, ele requer apresentar outras peças, inclusive perícia técnica. Então, ele não tem nenhum pedido de perícia técnica, não pode se responder quando não tem pedido. No finalzinho, aquela parte que os advogados sempre colocam, doutor Micael, que requer provar por todos os meios e provas, inclusive isso. Olha, ele requer provar isso com isso aqui. Se ele quisesse pedir perícia, ele teria que dizer requer e solicito perícia. Se ele tivesse solicitado mesmo genérico, tá certo? Eu até entendo que a gente deveria tratar como uma nulidade. É genérico, nós temos que responder. Mas aí nem isso foi feito. Nem pedido teve. Então, essa nulidade, para mim, é totalmente incabível. É só isso, presidente. Ok. Doutor Micael? Não, presidente, eu já me sinto contemplado pelas palavras do doutor Augusto. Acredito que aquele pedido que se faz genérico, ele não é um pedido de perícia, né? Alguns advogados fazem, né, para tentar... É um costume aí do direito processual civil, né, que até depois do CPC foi alterado, precisa ser específico no que tange aos pedidos de prova, né? Então, eu comungo da mesma ideia do doutor Augusto. Ok. Mais algum conselheiro gostaria de se manifestar sobre esse argumento da parte com relação à ausência de apreciação do seu pedido de perícia, que conforme suscitado aí, relatado aí pelo doutor Augusto, foi uma colocação genérica aí na peça? Não? Então, podemos votar esse ponto, essa questão, doutor Augusto? Posso, presidente. Ele traz outra nulidade também de julgamento singular. Se quiser, a gente... Ok, mas vamos fechar essa outras nulidades do julgamento singular? Ele fala do reenquadramento, a falta de... Eu, pelo menos, não entendi assim. No que não houve pronunciamento sobre o reenquadramento da penalidade sugerida. Pronto. Doutor Augusto, me permita, só para melhor conduzir os trabalhos, vamos fechar essa questão do julgamento, da nulidade do julgamento por ausência de apreciação da perícia? Aí a gente vota e depois a gente passa para o próximo ponto, ok? Ok. Doutor André? Presidente, se me permite, é porque o doutor Augusto, me parece que tem razão. São dois fundamentos para o pedido de nulidade. É a não apreciação do pedido de perícia e a alegação de não apreciação do pedido de reenquadramento. E o que nós dissemos na nossa manifestação? O pedido de reenquadramento, ele alega que a nulidade seria pela não apreciação do reenquadramento por 123.8L. E isso não foi suscitado na impugnação dele. A impugnação suscitou o 8D. Então, não poderia ser alegado nulidade por um argumento que ele sequer trouxe na sua impugnação. Então, acho que pode ser julgado em conjunto esses dois aspectos. Certo. São dois fundamentos. Tudo bem, doutor André, que eu não tinha entendido. Eu pensei que era outro argumento dele quanto ao reenquadramento da penalidade, mas são duas questões que ele está alegando que o julgador singular deixou de apreciar, tanto o pedido de perícia quanto a questão do reenquadramento. É isso? Ok. Então, concordo que a gente precisa apreciá-los, pode apreciá-los juntos. Doutor Augusto? Pois não, eu vou deixar eu continuar. Presidente, olha, do requadramento mesmo, até no 123, que ele pede, na verdade, no recurso, é o reenquadramento para o artigo 123.8D.
E, nesse sentido, a julgadora singular se manifesta. Ela diz, relativa à permuta de penalidade, não se pode fazer em razão de que, para a infração cometida, há uma penalidade específica para o fato impunível, uma vez que não se discute nos autos a falta de lançamento de notas fiscais de aquisição na escrituração da AFD. Então, ela se manifesta em relação ao que ele traz na defesa. Em relação ao 8L, ele sequer traz na defesa. Então, realmente, é para afastar todas essas nulidades do julgamento singular. Que a julgadora singular, diferente do que a defesa traz no recurso, enfrenta todos os elementos trazidos em defesa. Então, é nesse sentido que eu entendo, só isso, presidente. Ok, então, doutor Augusto vota aí no sentido de afastar esses argumentos aí de nulidade do julgamento singular. Em relação a esses dois pontos, a ausência de apreciação do pedido de perícia e a ausência de apreciação do pedido de reenquadramento da penalidade. Dando seguimento aqui, doutora Lúcia, na ordem. Voto com o relator, senhora presidente. Doutor Paulo Salles. Voto com o relator. Doutor Micael. Com o relator. Doutor Hernani. Acompanho o relator, presidente. Ok. Então, por unanimidade. Está faltando o doutor Diego. Doutor Diego. Desculpa, doutor Diego. Paulo, sem problemas. Acompanho o relator também. Aqui, doutor Diego. Acompanha o relator. Ok. Então, por unanimidade, afastado o pedido de nulidade, a preliminar de nulidade do julgamento singular, por cesseamento de direito de defesa, por ausência de apreciação dos dois argumentos da parte relacionados ao pedido de perícia e ao pedido de reenquadramento da penalidade. Presidente, dando seguimento. De ficar-se a considerar de todos os argumentos trazidos em sede de nulidade de julgamento singular, porque ele traz, ele mistura esse 8L com a gente fica no 8L ou é aquele troço do D, certo? Ok. Certo. Então, consignando aqui, para constar em ata que todos os argumentos da parte foram apreciados pelo julgador singular. Dando seguimento, doutor Augusto, com relação ao mérito. Bom, presidente, com relação ao mérito, presidente. Tem mais outra preliminar de nulidade, além dessas que acabaram de ser? Não, acho que só tem essas duas aí. Então, dando seguimento ao mérito. Ele traz, na verdade, né, para mim eram 3 nulidades, porque era nulidade de julgamento singular, que ele traz 3 argumentos, que eram aqueles 3 que eu já falei, o 8L, o D, tá certo? E aí só falta a parte de mérito. O mérito, presidente, eu entendo que nós já discutimos, pelo menos na Câmara, mas eu vou, como tem os conselheiros novos, eu vou trazer alguns fundamentos. Essa aplicação do 123.8L, ela não ocorreu, não foi só com a mudança da lei 16.258, não. Se a gente procurar dentro da Secretaria da Fazenda, você vai encontrar vários autos antes da lei com essa mesma penalidade. E se for ler a leitura do auto, como é que se coloca geralmente? Olha, é o confronto. Só para pegar aqui a informação complementar do fiscal, só para mim. Ele coloca. Um minutinho só, porque... Após as análises das notas fiscais destinadas ao contribuinte fiscalizado no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2015, confrontando com as EFDs do mesmo período, constatou-se que deixou de escriturar 158 notas fiscais. Ora, na informação complementar, ele mesmo diz, tá certo? E aí você pensa, quando a pessoa não escritura, ela omite também no AFD. Essa palavra omissão, ela pode até se pensar, mas a omissão é em quê? A omissão em parte não tem essa divisão, omitir parte, tem omissão, no parte ou em todo. Então,
Só para justificar meu voto, presidente, eu entendo pela aplicação do 123.8L da Lei 2.670/96, tá certo? Então, eu conheço Peraí, doutor Augusto, vamos primeiro para as discussões, talvez algum Pronto, tá conselheiro certo. queira se manifestar sobre a questão de mérito, né? Aí depois a gente passa para a votação, ok? Algum conselheiro gostaria de se manifestar sobre a questão de mérito, doutora Lúcia? Boa tarde, reitero meus votos. É o seguinte, se nós temos uma penalidade específica para infração, não há por que a gente ir para uma penalidade mais genérica, mais subsidiária. Então, eu me acosto, eu entendo a posição tanto do julgador monocrático como do parecerista, e manter a penalidade do alto do artigo 123, 3G. Se nós temos uma penalidade específica, obrigada. Ok. Mais algum conselheiro gostaria de se manifestar sobre o mérito, a aplicação da penalidade? Doutor Micael? Rapidamente, presidente, só para prestigiar também os outros conselheiros, né? Deixa eu baixar aqui minha mão. Que, tal qual como no processo anterior, a Câmara Superior já se posicionou, né, acerca dessa matéria, pela aplicação do 123.8L, né? Pelo entendimento de que as duas combinações coexistentes, a prática do contribuinte se encaixa nas duas penalidades, e não por ser mais específica, mas porque, como uma se encaixa e a outra pode ser que também, a depender da interpretação, utiliza-se a mais benéfica ao contribuinte. Então, presidente, esse é o entendimento da Câmara Superior. No julgamento anterior, o julgador singular até citou a decisão da Câmara Superior, né? Fez menção a ela quando aplicou o 123.8L, e é por isso que eu faço essas considerações, presidente. Obrigada, doutor Micael. Conselheiro Paulo Salles. Senhora presidente, lá nos pedidos do item 2.3, né, ele pede a alternativa de duas aplicações da infração, né, a 123.8D ou 126, parágrafo único, né, da 12.670. Contribuinte Imposto dos Irmãos Leitão, limitada? É isso? Lá no item 2.3, né? Então, também se concede uma análise sobre essa minorante do parágrafo único, artigo 126 da 12.670, né? E se adequa ao caso, né? Pelo fato das operações serem substituição tributária, os combustíveis, o ICMS substituição tributária, retido e recolhido nas refinarias, e seria basicamente obrigação acessória deixar de ser observado. São essas só as observações. Ok. Conselheiro relator, só antes de eu passar a palavra para a doutora Lúcia, que ainda pediu aqui, eu vou só perguntar, indagar aqui ao conselheiro relator, tratam-se de mercadorias sujeitas à substituição tributária? Tem... Presidente, essa penalidade é de falta de escrituração. Para aplicar o parágrafo do artigo 126, a empresa teria que trazer uma prova, só pode aplicar se estiver escriturada. Aí não está escriturada. Para poder aplicar a redação antiga que trazia, que nesse tipo de caso, estando escriturado na contabilidade também era aceita, certo? A empresa teria que trazer essa justificativa, a prova de que todas essas notas estavam escrituradas. Então, não cabe essa minorante do parágrafo do artigo 126, tá certo? Porque não tem nenhuma prova de escrituração contábil, e para ter o caput do artigo 126, se observar, ela tem que ter a prova do pagamento que estejam escrituradas. Só isso mesmo, presidente. Ok, a infração é de falta de escrituração. Doutora Lúcia, e em seguida, doutor André Carreiro pediu a palavra. Não, senhora presidente, só chamar a atenção
que as decisões da Câmara Superior, apesar de extremamente relevantes, elas não têm poder vinculante, elas não estão simuladas, ok? Então, o julgador não está vinculado, ok? Obrigada. Ok, doutora Lúcia. Doutor André? Presidente, só uma questão de ordem. Na realidade, eu consultei aqui tanto a defesa quanto o recurso. Na defesa, na impugnação, consta o pedido de reenquadramento, mas é um reenquadramento para o 123.8D, que é aquela penalidade subsidiária para descumprimento de qualquer obrigação acessória, e não existe a penalidade mais específica na legislação tributária, né? Não identifiquei aqui essa discussão e o pedido de reenquadramento para o parágrafo único do 126, por se tratarem de operações sujeitas à substituição tributária e que o imposto estava devidamente escriturado, até porque essa é a acusação de não escrituração fiscal, mas à época da infração também havia atenuante em relação à escrituração contábil. Mas não identifico isso nem na impugnação e muito menos no recurso. O recurso, na realidade, trata da nulidade da decisão da instância e implicitamente até da questão do reenquadramento para o 8L, mas não há qualquer outro pedido de reenquadramento, só para esclarecer. Ok, acho que já está maduro aí, podemos então partir para a votação? Podemos. Ok. Doutor André tem razão, presidente, não tinha mesmo não, eu fui olhar, eu já tinha relido, até preparei, não tinha visto nada sobre isso não, mas serviu as discussões. Então, nosso entendimento aqui vai se fundamentar mais nessa questão do enquadramento da penalidade, né? Ou 123.3G, que foi lançado no auto de infração e também entendimento do julgador singular, ou 123.8L, que é o pedido aí da parte, não é isso, doutor Augusto? Isso então, mesmo. Podemos passar a votação? Podemos, presidente. Doutor Augusto? Presidente, eu conheço do recurso ordinário dando parcial provimento para reenquadrar a penalidade para contida no artigo 123.8L da Lei 2.670, com a nova redação dada pela 16.258/2017. Ok. Doutora Lúcia? Senhora presidente, eu vou ser o primeiro voto de divergente. Eu não estou te ouvindo, Lúcia. Eu vou ser o primeiro voto divergente, data vênia, meu grande mestre professor José Augusto Teixeira, meu eminente professor. Mas o meu voto é pela manutenção da penalidade capitulada no auto de infração, acostada também o julgamento de primeira instância e o parecer da assessoria processual tributária. Ok. Doutor Paulo Salles? Eu voto pela penalidade recapitulada pelo artigo 123.8L, da 12.670, seguindo o relator. Doutor Micael? Com o relator, presidente. Doutor Hernani? Também acompanho o relator, presidente. Doutor Diego? Também acompanho o relator, presidente. Ok. Então, processo de número 5228, posto Irmãos Leitão. A terceira Câmara de Julgamento decide por maioria de votos a reformar a decisão de primeira instância de procedência da autuação para parcial procedência da autuação, aplicando-se a penalidade prevista no artigo 123.8L da Lei 2.670/96. Essa é a decisão para o recurso, registrando aqui voto contrário da conselheira Lúcia, que entendeu pela procedência da autuação, com aplicação do artigo 123.3G, de acordo com o entendimento da Procuradoria-Geral do Estado. Essa é a decisão para o julgamento. Peço a vocês 10 minutinhos de intervalo para a gente continuar. Ok, então são 15h28, 3h30, né? A gente volta às 3h40, pode ser? Ok, gente, até daqui a pouco.